Bom dia, meus irmãos, louvado seja Deus. Muito bom vê-los aqui mais uma vez. Vamos pegar nossa lição, nossa revista. Nós estamos estudando essa lição aqui, Ídolos do Coração. Nós estamos caminhando para a lição 12, onde nós vamos aprender aqui a guardar o coração. O título dessa lição é Guardando o Coração. Está na página 39. Na página 39, e a gente vai estar meditando nessa lição aqui para aprender um pouco mais sobre como que nós podemos guardar o nosso coração de tantos ídolos que a gente falou, né? Mas antes vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 15. Salmo 15, a palavra do nosso Deus. O título desse salmo é o Salmo de Davi, o cidadão dos céus. O Salmo de Davi, o Salmo número 15. E diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado, diz a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus que mais uma vez nos ensina, nos instrui através da santa palavra dele. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus que Ele é um Deus que está bem presente em meio às nossas vidas. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos a Teu santo nome, Pai, bendizemos a Ti. Nós estamos diante da Tua presença para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome, para agradecer que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós somos gratos porque o Senhor é um Deus que está sempre conosco, Pai. Um Deus que fala conosco, Pai. Um Deus que não nos deixa sós. Por isso que nós Te adoramos, bendizemos a Ti, porque nós podemos sentir a Tua santa presença conosco, Pai. Permaneça conosco, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias ainda no Salmo 24. Salmo 24, nós vamos ler apenas o verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E é uma verdade isso. Nesse momento nós vamos orar, e vamos orar também agradecendo pelos aniversariantes do dia, mas esse é o momento de falar e expor sobre a questão dos dízimos e ofertas. Meus irmãos, é importante a gente ter isso na nossa mente, que os dízimos e as ofertas são uma dádiva de Deus. É uma dádiva de reconhecimento que o Senhor já tem sustentado a nossa vida, já tem direcionado a nossa história, já tem mudado a nossa vida, já tem nos dado o alimento diário, o pão diário. E ao devolver o dízimo, nós não estamos devolvendo apenas quantias financeiras, mas nós estamos depositando diante do altar de Deus os nossos corações. E o que nós fazemos com os dízimos? Nós adquirimos bens materiais para a igreja, nós ultimamente compramos uma caixa de som para a guitarra, nós compramos uma outra caixa, um sub para a igreja, que é uma caixa que dá som de grave. Nós estamos planejando a reforma da nossa congregação em Ribeira da Barra, nós estamos também juntando verba para a construção do nosso novo templo. Nós também sustentamos a missionários no campo missionário. Nós
devolvemos o nosso dízimo ao Supremo Concílio também, ao presbitério também, onde com essa verba são sustentados mais missionários e o presbitério pode sustentar as igrejas do próprio presbitério. Muitas estão passando necessidade no meio dessa pandemia. Nós conseguimos sustentar e conforme os nossos funcionários, os nossos missionários, e nós só conseguimos fazer isso através da fidelidade do povo de Deus, através dos dízimos e das ofertas. Seja fiel a Deus, para a honra e glória dele mesmo. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas, mas também nós vamos estar agradecendo pela vida de pessoas queridas. Está completando mais um ano de vida. Durante essa semana, o presbítero Frederico, a pequena Maria Eduarda, a nossa irmã Isabel Cristina, a nossa irmã Vera, a nossa irmã Nigmar, a nossa irmã Tatiane Oliveira, a nossa irmã Márcia Cristina está completando mais um ano de vida durante essa semana. Parabéns a todos os aniversariantes. E aniversariantes de casamento também, o Sidney e a nossa irmã Jandira estão completando mais um ano de vida, 2. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês também. E as nossas famílias de oração, nós vamos estar orando durante essa semana pela família do nosso irmão Osvaldo de Souza e o nosso irmão diácono Paulo Valadares. Vamos estar orando então, agradecendo pelos dízimos e as ofertas e colocando essas pessoas diante do altar do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós, em nome de Jesus, queremos primeiramente agradecer pelas nossas vidas e pelo sustento diário, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu o privilégio de devolver 10% de tudo aquilo que pertence ao Senhor. Como lemos hoje, Pai eterno, tudo pertence ao Senhor, Pai. E nós devolvemos uma parte tão pequena de tudo que pertence a Ti, que são 10%, Pai, para que haja sustento e mantimento na Tua casa. Pai eterno, abençoe, Senhor, as mãos que administram essas quantias, abençoe o conselho, a junta diaconal, Pai, abençoe as pessoas necessitadas que a Tua igreja tem ajudado com cestas básicas mensalmente. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa sustentá-los, Senhor, para o louvor da Tua glória. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que conseguiu devolver o seu dízimo e a sua oferta. Pai eterno, aqueles que ainda não fizeram, que não conseguiram, abençoe também, Pai. Que haja sustento no lar de cada um, para o louvor e engrandecimento da Tua glória e da Tua obra aqui na face da terra. Pai eterno, também colocamos pessoas queridas em Tuas mãos. Colocamos o presbítero Frederico, a pequena Maria Eduarda, a nossa irmã Isabel, nossa irmã Vera, nossa irmã Nigmar, nossa irmã Tatiane, nossa irmã Márcia, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, prolongue os anos de vida de cada um deles. Que o Senhor possa supri-los de toda e qualquer necessidade. Que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los para o louvor da Tua glória. Que o Senhor possa revelar coisas novas a cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, também abençoe, Senhor, o casamento e a vida do Sidney, da Jandira. Abençoe os filhos, os netos deste casal, Pai. Pai eterno, abençoe o casamento deles, ó Pai. Que o Senhor supra esse lar de toda e qualquer necessidade, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los para o louvor da Tua santa glória. Pai eterno, também colocamos as famílias de oração durante essa semana. Que nós lembremos de orar por cada um deles, ó Pai. Abençoe a família do nosso irmão Osvaldo. Abençoe a família também do nosso irmão Paulo Valadares, ó Pai. Que o Senhor possa sustentar cada família. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa governar cada lar. Que o Senhor possa suprir de toda e qualquer necessidade, tanto física quanto material, quanto espiritual, Pai. Que o Senhor os proteja, Pai. Os livre de todo mal. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Louvado seja Deus, querido. Nós vamos agora cantar louvores ao nosso Senhor. E vamos estar meditando logo depois, nessa lição 12. Lição 12, onde fala guardando
o coração. Nós vamos estar refletindo então nessa lição da parte do nosso Deus. Logo após as canções, nós vamos estar entoando ao nosso Senhor. Vamos estar louvando o nosso Deus nessa hora.
Vamos então, queridos, vamos estar falando com o nosso Deus, vamos estar meditando na palavra dele, na verdade. Vamos abrir nossas Bíblias, nos dois textos que estão aí, no Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, nós vamos ler do verso 20 ao verso 27. E depois vamos, está marcado aqui na minha Bíblia, também vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 20 ao verso 23 da palavra de Deus. Nós vamos abrir então primeiro Provérbios capítulo 4, nós vamos ler do verso 20 ao verso 27. Provérbios 4, do verso 20 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes, aparta-se dos teus olhos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, aguarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Vamos abrir agora lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 23, no verso 20 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. A palavra de Deus foi lida e agora nós vamos ler e entender um pouco mais o que essa lição quer nos ensinar através dos textos que nós lemos da palavra do nosso Deus. A lição começa assim. A palavra-chave dos dois textos bíblicos tomados por base para esse estudo é o coração. Essa palavra ocorre mais de 800 vezes na Bíblia. A palavra coração na Bíblia representa mais comumente a mente, mas pode significar também as emoções, a vontade de todo ser interior. É considerado a sede do intelecto, dos sentimentos e da vontade. Nos evangelhos, a palavra tem um conteúdo simbólico, servindo para designar os sentimentos, o íntimo da personalidade, a origem do pensamento e do entendimento. Também, em sentido figurado, afirma-se que o coração é o lugar das decisões morais e, por isso, onde se opta pela fé e se acolhe Jesus, ou ainda, aonde acontece a incredulidade. Precisamos prestar muita atenção nos impulsos do coração e, mais do que isso, considerar as orientações da palavra de Deus a respeito de tudo o que se passa nele. O profeta Jeremias descreve, sem rodeios, a deplorável condição do coração humano afetado pela queda. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? De fato, é preciso guardar o coração. E nós vamos aprender aqui
alguns tópicos de como que nós podemos guardar o coração diante disso tudo que nós podemos ver aqui. A primeira questão aqui, o primeiro tópico da lição, fala de uma advertência de Jesus Cristo para com o povo, para com os discípulos, para com o povo que estavam seguindo. E diz assim a lição, advertência, ponto 1, advertência de Jesus. Por que se deve guardar o coração, então? Jesus responde essa questão. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí ele vai falar sobre o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Segundo o ensino de Jesus, o que sai do homem é isto que o contamina. Com a queda de nossos primeiros pais, o germe do pecado entrou no mundo e se alojou no coração humano. E o próprio Senhor Deus fez essa constatação conforme o relato de Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A advertência de Jesus no sentido de que do coração é que procede todo tipo de mal, nos desafia a desconfiar dos desejos, inclinações, motivações e razões do coração. Meus irmãos, o que a lição está nos ensinando até aqui? Essa lição está nos ensinando a que nós não podemos confiar no nosso próprio desígnio do coração, na nossa própria estrutura mental. Isso a gente já falou um pouco na lição número 1 e na lição número 2, onde fala sobre o coração corrompido e sobre os ídolos do coração. O coração do homem é enganoso, é corrompido. A palavra de Deus nos ensina, e a gente leu os textos aqui, falando exatamente isso, que os desígnios do coração do homem são maus. O ser humano ele é mau na sua essência. Então, nós não podemos confiar plenamente no nosso próprio discernimento do que é certo e do que é errado. Por isso que existe a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina, nos instrui, nos orienta ao certo e ao errado, e o próprio Espírito Santo de Deus nos revela, através da sua santa palavra, o que é certo e o que é errado. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que nós queremos fazer da nossa própria vontade, porque os desígnios do coração são maus. E é isso que o Evangelho de Marcos 7, de 20 a 23 vai dizer, que procede do coração do ser humano a maldade que existe da raça humana, nasce do próprio coração do ser humano. Não é algo externo, é algo que brota dentro do nosso coração e se externa justamente porque os nossos desejos são maus. É o que Deus fala aqui em Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Essa é uma advertência muito séria que Jesus fala. Jesus fala, olha, vocês não podem confiar no seu próprio coração, no seu próprio entendimento, na sua própria razão. Vocês devem confiar única e exclusivamente na minha palavra, na palavra de Deus. Então a lição segue aqui. O segundo ponto vai falar sobre uma realidade baseada na palavra de Deus, um conselho bíblico. O que a palavra de Deus nos orienta, então, com relação a essa questão do coração, com relação a esses desígnios, como que a gente pode guardar o nosso coração, então? A palavra de Deus e a lição nos ensina dessa forma. A orientação da palavra de Deus
toca no ponto central sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É isso que o livro do profeta de Provérbios vai dizer. Provérbios 4, 23 vai dizer essa realidade. Vai dizer que sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos guardado de fato o nosso coração dos males que existem neste mundo? Ou nós absorvemos as coisas deste mundo e praticamos as coisas deste mundo? Nós absorvemos as verdades deste mundo e praticamos essas verdades. O que nós temos feito? Será que nós temos guardado o nosso coração? E aí a lição vai nos ensinar que um coração bem guardado está sempre aberto à palavra de Deus. Provérbios 4, do verso 20 ao verso 22, vai dizer, apresenta um precioso conselho no sentido de que a palavra de Deus deve ser guardada em nossos corações. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os ache, saúde para o seu corpo. Quando o coração está confirmado na palavra do Senhor, o homem se torna vulnerável. Ou não está confirmado na palavra do Senhor, o homem se torna vulnerável e propenso a ser dominado por todo tipo de idolatria. A experiência de Israel no deserto confirma isto. Como declara o próprio Senhor, rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. O salmista dizia, guarda o teu coração, a tua palavra, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guarda o coração e submeter, guardar o coração e submeter a orientação segundo a palavra de Deus. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Salmo 119, 80. O capítulo 30 de Deuteronômio apresenta com muita clareza as implicações de se guardar o coração mediante ao acolhimento da palavra de Deus. Meus irmãos, a pergunta que fica aqui é o quanto nós lemos a palavra de Deus. Porque se nós de fato queremos guardar o nosso coração, nós precisamos debruçar e ler a palavra de Deus. Ou nós estaremos completamente vulneráveis a todo ensinamento de toda sorte, de todo tipo de coisa. Na realidade, nós estaremos completamente vulneráveis. O quanto você lê a Bíblia? Será que você só lê a Bíblia nesses momentos onde nós pedimos para abrir e você abre e lê a palavra de Deus? Ou será que você, de fato, medita diariamente na palavra do Senhor? Nós precisamos meditar na palavra de Deus e nos atentar a esta palavra para que o nosso coração esteja protegido pelo Senhor. Uma outra realidade que aqui o livro do profeta, do livro de Provérbios vai dizer, um coração bem guardado produz palavras que edificam. Provérbios 4, 24 recomenda: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Consciente do valor de suas palavras diante do Senhor, o salmista orava dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Em Eclesiastes 5:2 há uma importante recomendação: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Jesus afirma que o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Na carta aos Colossenses, Paulo apresenta uma oportuna exortação: a vossa palavra está sempre a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Na carta aos Efésios, exortação semelhante é feita: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Segundo Tiago, todos tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O que falamos pode nos livrar, como também pode nos condenar. Pode edificar aqueles que nos ouvem, como também escandalizá-los. Pode construir, como também destruir. Um coração bem guardado produzirá palavras que glorificam a Deus e edificam aos que ouvem. Ou seja, se nós queremos guardar o nosso coração, nós precisamos nos atentar ao ensino da palavra de Deus, que nós precisamos guardar a nossa boca da falsidade, nós precisamos desviar da falsidade, nós precisamos aprender a ouvir mais e falar menos. Precisamos escutar mais a voz do Senhor e ter menos opiniões para muitas coisas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Vários textos aqui da palavra de Deus falando sobre o fato de falar menos e ouvir mais. O ser humano tem esse problema. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Ouvimos pouco não só a palavra de Deus, ouvimos pouco não só o Evangelho de Cristo, como ouvimos pouco o nosso próximo e queremos falar mais, lamuriar mais, reclamar mais, ofender mais. A nossa palavra tem que ser sempre a última palavra. E nós precisamos nos atentar a isso, para que, de fato, nós possamos guardar o nosso coração. Um coração bem guardado controla os desejos. Provérbios 4:25 adverte: os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Nossos olhos são como os faróis do carro, que iluminam o caminho para uma viagem segura e tranquila. Sobre isso, Jesus afirmou: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Eva se deixou seduzir. Eva se deixou seduzir, porque não tomou cuidado com o que os seus olhos desejaram. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Tiago afirma que cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça
depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas o coração bem guardado controla os desejos. Para onde nós estamos olhando? O que nós estamos vendo? Nós estamos observando a nossa própria vida, nós estamos observando o nosso próprio pecado, nós estamos observando e vendo somente o que nós queremos ver, nós estamos observando e vendo o que nós queremos enxergar, o nosso pecado, ou nós queremos ver e enxergar a palavra de Deus, a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. O que você está vendo? Qual é a visão? O que você está olhando? Qual o foco da sua vida? A lição segue. Vai falar que um coração bem guardado produz palavras que edificam. Provérbios 4, a lição continua e vai dizer que o coração bem guardado dá direção para uma caminhada firme e segura. Provérbios 4, 26 e 27 recomenda: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Quando chegamos a desviar os nossos pés, é porque o GPS do coração já havia elaborado rotas arriscadas para seguirmos. Por entender que o coração pode levar a situações desastrosas, Moisés advertiu o povo dizendo: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis. A palavra de Deus nos chama a fazer caminhos retos para os vossos pés, mas isso só é possível se o coração estiver conectado com o Senhor e com a sua palavra, sendo continuamente atualizado para nos indicar caminhos seguros, caminhos de vida. Qual tipo de caminho você está trilhando? Se você está trilhando um caminho que você tenha que tomar muito cuidado com algumas coisas, cuidado, que como a lição aqui diz, meio que ironicamente até, o GPS do seu coração pode estar levando você para caminhos errados, caminhos que não condizem com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o caminho seguro para o cristão. É ele que nós devemos andar e perseguir. Cuidado com os caminhos que você toma. Ande pelo caminho seguro da palavra do Senhor, da palavra de Deus. O terceiro ponto aqui vai dizer sobre as fontes da vida. Provérbios 20, verso 5, declara: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem inteligente sabe descobri-los. O coração alcançado pela graça de Deus se transforma numa fonte que jorra vida. Conforme João 7, 28, Jesus declarou: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 4,14, o Senhor havia dito: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O mesmo coração que atrai e afoga o homem na ruína e perdição pode ser trabalhado pelo Espírito Santo e se transformar numa fonte geradora de vida. Como afirma o autor de Hebreus, a palavra de Deus é instrumento que nos ensina a lidar com o coração, removendo os ídolos ali alojados e explorando as possibilidades de vida que dele podem fluir pela graça de Deus, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz
e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Prezado leitor, se você necessita de se libertar, ou se precaver dos ídolos que fazem do coração sua morada, se desejar superar a aridez espiritual que tantas vezes toma conta da existência, se deseja que a sua vida seja uma fonte a jorrar para a vida eterna, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E a pergunta que fica nessa lição: você tem guardado o seu coração das coisas deste mundo? Você tem guardado o seu coração das demandas que existem deste mundo? Meus irmãos, no mundo não existe absolutamente nada de bom. No mundo não existem coisas saudáveis ao ser humano. Nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, para caminhar e andar conforme essa palavra, para que nós possamos entender e viver neste mundo tão tenebroso. Guarde o teu coração, meus irmãos. Guarde o teu coração para que você ande em caminho reto para o louvor da glória de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família. E que logo mais, à noite, nós tenhamos um culto abençoado para a honra e glória do nome do Senhor, no nome santo de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, ó Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, que nós possamos guardar o nosso coração, Pai. Que nós possamos aprender, através da Tua palavra, a guardar a nossa vida, mudar a nossa história, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, livra-nos, ó Pai, de todo mal. Pai eterno, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com o Senhor e não desviar os nossos caminhos, ó Pai. Pai eterno, fica conosco, Pai. Abençoa as nossas vidas. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe. Até logo mais à noite, na nossa escola bíblica dominical, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família. Até logo mais às 19 horas. Um forte abraço, queridos. Deus abençoe vocês.